Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de simple present. Simple present, presente simples, ou o tempo verbal que nós utilizamos para falar de ações no presente. O nosso foco hoje é nas sentenças interrogativas e negativas, ou seja, nós vamos falar um pouquinho de como criar perguntas e negações no tempo presente, tá bom? Então, o nosso roteiro de hoje. Eu vou fazer primeiro um recap, que é uma revisão do que é o presente simples, de como esse tempo verbal é formado. Nós vamos relembrar um pouquinho de forma afirmativa, porque o que acontece na língua inglesa? Quando nós conjugamos um verbo, é na forma afirmativa que as mudanças são feitas, que o verbo assume uma forma própria. Quando nós falamos de frases interrogativas e negativas, aparece os verbos auxiliares. Então, nós vamos falar dos usos desses verbos auxiliares, considerando o tempo presente. Vamos ver especificamente as duas formas, a negativa e a interrogativa, e, por fim, a gente faz alguns exercícios, ok? Então, vamos lá. Nossa recap, nossa revisão. O que a gente pode relembrar sobre presente simples? Simple present, em alguns casos vocês vão encontrar present simple, é a mesma coisa, é o presente simples, é só porque aceita as duas formas ou as duas nomenclaturas. Is a verb tense, é um tempo verbal. Used to describe, usado para descrever. Então, nós vamos usar o presente simples sempre que nós quisermos fazer a descrição. Descrição do quê? Present situations, situações do presente. Então, você vai usar sempre que você quer falar de ações ou atividades do momento atual. Routine actions or habits, ações de rotina ou hábitos. Então, coisas que você faz no seu cotidiano. General facts or truths, então, quando você trabalha com fatos gerais ou verdades universais, que são aquelas coisas que não mudam, independente se era algo do passado, do presente ou do futuro, elas vão se manter a mesma realidade, elas vão se manter como algo presente, ou future schedules, que são agendamentos futuros. E aí você vai pensar, professora, mas não é tempo presente? Então, tem algumas circunstâncias em que nós podemos utilizar o presente simples para falar de uma coisa que está previamente agendada. Quando você tem certeza que alguma coisa vai acontecer, aí você pode usar o presente para expressar essa situação. Olha exemplo de cada um desses contextos, tá bom? Primeira frase representando a present situation, uma situação atual. We live in São Luís. Nós moramos em São Luís. We live in São Luís. É uma ação do tempo atual, é uma realidade presente. O caso de um hábito ou de uma rotina. Josh gets up at 7 a.m. every day. Esse sujeito, que é o Josh, ele acorda às 7 horas da manhã todos os dias. É um hábito que essa pessoa tem. Quando nós falamos de hábito, a gente está falando daquelas coisas do nosso cotidiano. Eu acordo, eu durmo, eu como, eu falo, eu estudo, coisas que você faz na sua rotina. Bom, um exemplo de fato ou verdade universal. The sun rises in the east. O sol nasce no leste. Então, isso é algo que não muda, é um fato, é uma realidade, é uma verdade universal. Nesse sentido, nós utilizamos o presente simples para expressar. E olha o exemplo que eu falei para vocês de futuro, tá bom? Our parents arrive tomorrow. Os nossos pais chegam amanhã. Então, amanhã é uma ação futura, não é agora. Mas eu tenho essa expectativa, está agendado, está marcado, planejado para que essa ação aconteça. Por isso, eu faço uma construção no presente. Você poderia usar o futuro? Sim, você poderia dizer, nossos pais chegarão amanhã. Mas as duas formas transmitiriam o mesmo sentido, de uma ação que está agendada, que está esperada de acontecer em um futuro próximo, tá bom?
Continuando, forma afirmativa. Falei para vocês no início da nossa aula que quando nós conjugamos verbos em inglês, nós temos uma forma própria na forma afirmativa. O verbo tem uma construção própria quando se fala de frases afirmativas. Então, em inglês, quando se conjuga verbo, vocês vão perceber que o verbo modifica no presente e no passado. Ele tem uma forma no presente e no passado. No futuro, não existe a conjugação. Para você expressar o futuro, nós temos que usar necessariamente verbos auxiliares, tá bom? Então, olha só. No presente simples, in simple present, verbs are conjugated in affirmative form as follow. Então, quando nós pensamos no presente simples, os verbos são conjugados seguindo um padrão. Esse padrão, ele é adotado de duas formas diferentes, considerando as pessoas do discurso. Então, quando quem pratica a ação é I, you, we ou they, que são os pronomes da primeira, segunda e pessoas do plural, eu, tu ou você, nós, eles ou elas, e o you também pode ser vocês. Nesses casos, quando essas pessoas praticam a ação, a regrinha ou padrão que você segue para conjugar o verbo é o seguinte: você remove o to é aquela partícula que vem antes do verbo para indicar que ele não está conjugado, e na sequência é só repetir a forma básica desse verbo. É só você repetir ele na sua forma original. Quando nós temos o sujeito praticante da ação, ele, ela ou ela para coisa, objeto e animal, que é he, she, it, nesses casos eu faço a mesma coisa, tiro o to, repito o verbo na sua forma básica e, além disso, eu faço mais uma coisinha, que é acrescentar no final do verbo s, es ou ies, considerando as suas terminações. Vamos ver exemplos? Então, olha só. Nesses casos, eu tenho a conjugação do verbo to sing, que é cantar, to wash, que é lavar, to study, que é estudar. Então, nesses casos, eu vou fazer a conjugação para as pessoas do discurso que eu mencionei para vocês. Primeira pessoa, segunda e o plural. Eu, tu, nós, vocês, eles ou elas. Olha o que aconteceu com os verbos. Eu tirei o to, que é o indicador de infinitivo, então to sing, cantar. Se eu digo eu canto em inglês, I sing. Você canta, you sing. Então, perceba que como que nós fizemos a conjugação? Eliminamos o infinitivo, tiramos o to e mantivemos a forma original do verbo. Ele lava. Nós vamos ver que na terceira pessoa nós temos uma diferença. Olha só, ele lava fica he washes, com es no final. Tá? Então, olha a diferença nas terceiras pessoas, quando o sujeito é ele, ela ou ele ou ela. Objeto, coisa, animal. Tá? A máquina lava. The machine washes. Tá? Então, aqui eu tenho es no final. Regra geral, S no final para as terceiras pessoas do singular. Quando o verbo termina em CH, olha as regrinhas aqui embaixo. CH, SH, X, S, O ou Z. Nesses casos, o que eu vou acrescentar é ES no final. E o caso do IES é quando você tem um verbo que termina em Y e antes dele vem uma consoante. Tira esse Y e coloca IES, tá? Então, olha a diferença na conjugação. Ele canta, he sings. Ela lava, she washes. Ele estuda, he studies. Bom? Então, se eu voltar, eu tenho o verbo mantido na forma original. Se eu tenho terceira pessoa do singular, regrinha geral de acrescentar ES, S ou IS no final, ok? Só isso, pessoal, quando se fala de conjugação de verbo no presente. A forma afirmativa, montar uma frase em inglês usando a forma afirmativa, nós temos um padrão também. Começa-se pelo sujeito, depois você tem um verbo e esse verbo é sempre conjugado e um complemento, tá bom? Olha exemplos. I dance hip hop. Eu danço
hip hop. Um sujeito, primeira pessoa, pratica uma ação. Se fosse você dança samba, you dance samba, ok? Então, você tem exemplos partindo de um sujeito, um verbo e um complemento. Na terceira pessoa, she dances reggae. Ela dança reggae. Nesse exemplo, eu tenho S, porque quem pratica a ação é ela, terceira pessoa do singular. Tá? Não se esqueça disso. Quando a gente fala de conjugação de verbo no presente e nós observamos esse Szinho no final, não é plural. Tá? O S serve para expressar que quem praticou a ação foi ele ou ela no singular. Bom? Vamos falar agora dos verbos auxiliares. Verbos auxiliares, como o próprio nome diz, são palavras ajudantes. São verbos que te ajudam em algumas coisas na língua inglesa. Primeiro, o verbo auxiliar te ajuda na estruturação da frase. Em inglês, quando se fala de tempos verbais simples, incluindo o nosso presente simples, nós vamos sempre precisar de verbos auxiliares para construir as perguntas e as negações. Professora, por quê? Sempre pergunta por que no inglês segue essa estrutura, por que nós temos os verbos auxiliares? Pessoal, isso faz parte da estrutura linguística do idioma que nós estamos estudando. Por que no português, por exemplo, nós fazemos a pergunta só colocando um ponto de interrogação no final? Por que no espanhol você usa ponto de interrogação no começo e no final da frase? Então, isso são particularidades que cada idioma possui. Cada idioma tem suas regras próprias, que seguem um padrão normativo, que segue uma gramática, tá bom? Então, essa questão dos verbos auxiliares faz parte, é um elemento componente da língua inglesa. No inglês, nós temos dois tipos de verbo. Os verbos que são autônomos, como o caso do verbo to be, que ele mesmo assume a função de verbo principal e verbo auxiliar, e nós temos os verbos de ação, ou verbos estáticos, que são dois tipos de verbos que precisam de ajuda. Com certeza vocês já ouviram. Do you speak English? Você fala inglês. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Where do you live? Onde você mora? Então, são exemplos de perguntas que sempre aparece esse do. O do é justamente o verbo auxiliar do tempo presente, tá bom? Então, olha só, os verbos auxiliares, eles servem para adicionar tanto a questão gramatical quanto a funcional. Ele determina qual é o tempo verbal. Então, por exemplo, se você está analisando uma frase e você observa a presença de do ou does, você sabe que aquela frase está no presente simples, tá bom? Outra questão que ele faz, como eu já mencionei, é estruturar sentenças. Ele ajuda, assist, ele ajuda na formação das sentenças interrogativas e negativas. E como nós vimos, verbos que terminam em O, na terceira pessoa do singular, eu acrescento ES. Então, olha só, o do eu vou usar para todas as pessoas do discurso, primeira, segunda e as pessoas do plural. Does eu uso somente para a terceira pessoa do singular, que são aquelas pessoas que o verbo tem que terminar em S, ES ou IES, tá? Vamos ver as estruturas. Frase negativa. Não existe frase negativa sem o não em inglês. Esse não em inglês é o not, quando nós pensamos em advérbio de negação. No, que é aquele NO que nós utilizamos no começo das frases, é o contrário de sim. Então, alguém pergunta para você, você gosta de alguma coisa? Aí você diz, no. Então, do you like soda? Então, você gosta de refrigerante? Yes. No. É aquele sim ou não para questões afirmativas ou negativas. Quando nós falamos de criação e estruturação de sentenças negativas, nós usamos o verbo auxiliar mais essa partícula de negação not. Ele sempre vem depois para você poder fazer as contrações, que é aquela junção de verbo com a negação. Então, por exemplo, we do not watch horror movies. Nós não assistimos filmes de terror. Perceba que o do sozinho e o does, eles não têm tradução, eles não têm um significado próprio. A função dele é apenas ajudar.
ajudar na identificação do tempo presente e ajudar na montagem da frase. Aqui eu usei separado, do not, mas eu poderia usar junto e dizer don't, que seria uma palavra só. He does not like coffee. Ele não gosta de café. Poderia dizer he doesn't like. Ele não gosta de café. As frases interrogativas, nós também vamos usar o verbo auxiliar. E as frases interrogativas vão seguir aquele padrão de sempre começar com o verbo auxiliar. Então, eu vou ter o verbo auxiliar primeiro, o meu sujeito, o verbo principal, complemento e lá no final o ponto de interrogação. E uma observação, sempre que nós usamos o verbo auxiliar na frase interrogativa e negativa, o verbo principal volta para a sua forma original. Ele volta para a forma básica dele sem o to. Então, se, por exemplo, está na terceira pessoa e o verbo terminasse em S, quando você faz a pergunta, você tira o S. Por quê? Porque o verbo auxiliar já vem com esse S. Olha os exemplos. Do you speak English? Você fala inglês. Does she speaks Portuguese? Ela fala português. Então, são exemplos. Does she speak Portuguese? São exemplos de frases usando essa construção do verbo auxiliar. Does the dog bite? O cachorro morde. Então, são perguntas que eu utilizo a partir do verbo auxiliar. Nós também podemos ter perguntas usando as palavrinhas interrogativas, que são aqueles pronomes que, em sua grande maioria, começam com WH. Então, você pode ouvir uma pergunta. Where do you live? Onde você mora? What is your name? Qual é o seu nome? What do you do? O que você faz? São perguntas que eu crio utilizando a palavra interrogativa mais a estrutura do verbo auxiliar com o sujeito. What does he do? O que ele faz? Perceba que aqui eu tenho do aparecendo duas vezes. A primeira aparição, ele é o verbo auxiliar. Na segunda, ele é o verbo principal da frase. Ele representa o verbo fazer. Vamos ver alguns exercícios? Olha só a primeira frase, a primeira questão. Na sentença, human beings do not survive without oxygen. Nesse exemplo, o presente simples implica o quê? Que ideia eu transmito nessa construção? É dúvida, condição, probabilidade, objetividade ou fato? Isso está relacionado àqueles usos. Quando é que eu uso o presente simples? Tá? O que a frase está dizendo? Human, humano, being, seres, então, human beings, seres humanos, do not survive, frase negativa, não sobrevivem sem oxigênio. Essa frase representa um fato, uma verdade universal, algo que você utiliza no presente para falar de uma realidade constante. Outro exercício, aqui de vestibular, eu tenho dois espaços em uma frase interrogativa. Como é que eu sei que é uma frase interrogativa? Lá no final tem um ponto de interrogação. Se é uma frase interrogativa, eu sei que eu tenho que usar um verbo auxiliar. O verbo auxiliar vem no primeiro espaço, no segundo eu tenho o verbo principal. Por questão de eliminação, como que eu posso analisar essa questão? O sujeito, Betty ou Betty, é terceira pessoa do singular. Esse nome próprio equivale a ela. Terceira pessoa, o meu verbo auxiliar é does. Então, eu tenho como possibilidade letra B ou letra C. O verbo principal, eu falei para vocês, ele volta para a forma básica. Então, não pode ser gets, não pode ser com S, porque o verbo principal já tem S. Então, a minha resposta correta, letra C. Perceba que eu nem traduzi a frase com vocês. Eu só analisei a parte da estrutura gramatical. E é assim que a gramática pode te ajudar lá na frente, com os exercícios, com uma interpretação textual. Does Betty usually get what she wants? A Betty normalmente consegue o que ela quer? Então, fazendo um questionamento, fazendo uma pergunta, considerando essa estrutura. Aqui nós temos uma tirinha, dessa tirinha foi retirada uma frase. A sentença do you really mean that expressa o quê? Então, do you really mean that significa você realmente acredita, você realmente confia, você quis dizer
isso? Você concorda com isso que você disse? Fazendo referência ao contexto da tirinha. Aqui é uma análise de estrutura, não de contexto. Nesse caso, eu vejo que é uma pergunta, que é uma frase interrogativa, no presente simples. Como que eu sei que é presente simples? Porque tem o do, tá bom? Então, nem precisa fazer tradução, é só analisar a estrutura. Pessoal, hoje nós falamos de frases interrogativas e negativas, considerando o presente simples. Até a próxima, fiquem bem, se cuidem e bye, bye!